Seja muito bem-vindo, meu aluno. Hoje nossa aula vai ser sobre balanço hidroeletrolítico. Vamos falar um pouquinho de como o seu organismo mantém as concentrações de águas ideais nos compartimentos que o formam e como ele faz para manter, né, os íons em níveis homeostáticos. E como a gente avalia isso na prática da bioquímica clínica. Quais são as patologias associadas? Tudo bem? Então vamos lá. É importante lembrar que, apesar do nosso corpo ser orgânico, né, sermos seres orgânicos baseados em carbono, a molécula mais abundante no nosso corpo é a água, que é uma molécula inorgânica. Todos os tecidos do corpo têm diferentes concentrações de águas. Alguns deles têm quantidades absurdas de água. Por exemplo, os pulmões apresentam 86% do seu volume composto por água. O fígado também, 86%, né? O sangue tem 81%. Os ossos, que são os nossos tecidos mais com a menor concentração de água possível, eles ainda apresentam 22% de água em sua composição. Ou seja, a água é significado de vida e ela está presente em todas as partes do seu corpo. Quando a gente fala de pressão osmótica, distribuição na água, a pressão da água e a sua distribuição nos tecidos é mantida basicamente por quatro eletrólitos: o sódio, o potássio, o cloreto e o bicarbonato. Nesta aula, vamos falar bastante do sódio, potássio e cloreto. Vamos falar um pouquinho menos do bicarbonato, porque a gente vai falar bastante do bicarbonato durante o equilíbrio ácido-base. Mas sódio, potássio e cloreto, a gente vai definir bem hoje as suas alterações, tudo bem? O volume de água nos compartimentos, né, e a pressão osmótica, ou seja, a força com que a água faz, né, com que o que eu preciso para manter a água dentro de um tecido, elas são determinadas pelas concentrações de eletrólito. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é os conceitos de isotonia, hipertonia e hipotonia, ou seja, os conceitos relacionados à osmose. A osmose é a passagem da água do meio, né, menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água ela sempre passa do meio onde eu tenho menos partículas para o meio onde eu tenho mais partículas, mais soluto, na intenção de dissolver esse soluto concentrado para equilibrar os meios. Quando uma célula está isotônica, quer dizer que a mesma quantidade de solutos intracelular é igual à quantidade de solutos extracelulares. Eu tenho uma célula em uma solução isotônica. As trocas de água aqui acontecem, mas elas são nos dois sentidos. A água sai e entra da célula quase que na mesma quantidade através das aquaporinas. Quando a célula está no meio hipertônico, né? Ou seja, fora da célula tem muito soluto, muitos sais, por exemplo, a água sai do interior celular, que está menos concentrado, para diluir o exterior. Neste processo, a célula murcha porque ela perde água. Tudo bem? Já que se a gente colocar a célula numa solução hipotônica, ou seja, fora da célula eu tenho pouca água, pouco soluto, e dentro da célula eu tenho muito soluto, a água vai vir de fora para dentro da célula, para equilibrar os ambientes. E nesse processo, provavelmente a célula vai entrar em lise devido à entrada massiva de água. Como as nossas células não têm parede celular, elas são muito mais frágeis à entrada de água quando comparada com células vegetais, células bacterianas. A pressão osmótica, o que que ela consiste? Ela consiste na força que eu tenho que aplicar para manter a água fora de um ambiente onde ela está fazendo osmose. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um tubo e ele é ligado por uma membrana semipermeável. Eu coloco ele na água, dentro de um becker com água. Aqui dentro está mais concentrado, tá vendo? Porque ele está bem vermelho. A tendência da água é sair do becker, entrar no meu tubo para diluir essa solução, porque dentro está hipertônico e fora está hipotônico. Uma vez que a água entra, eu aumento o volume dentro desse tubo.
Aí, se eu quiser tirar toda a água desse tubo, eu preciso pegar um êmbolo e empurrar esse excesso de água que entrou para fora. Só que a osmose vai ficar fazendo com que a água queira retornar. Então, eu estou empurrando para baixo para tirar a água que entrou, e a água, devido à osmose, está tentando entrar novamente para manter os dois meios equilibrados. Esta força que eu tenho colocado aqui para tirar a água e essa força que a água faz para tentar retornar é o que a gente chama de pressão osmótica. Tudo bem? Quando a gente fala de água, a gente fala de eletrólitos, os dois andam juntos, tudo bem? Por quê? Onde alguns sais específicos vão, mais especificamente o sódio, a gente costuma falar que a água vai atrás. E isso altera a minha pressão arterial. A quantidade, o volume de água, o volume sanguíneo, ele interfere na minha pressão arterial. Então, o que que acontece? Quando eu reduzo o volume, ou seja, eu diminuo a quantidade de água dentro de uma artéria, o volume da artéria continuou o mesmo, certo? Mas o volume anterior diminuiu. O volume sanguíneo diminuído recarreta em menor pressão arterial. Essa diminuição da pressão é captada pelos meus receptores, meus baroreceptores do arco aórtico. Então, eu tenho esses receptores no arco da aorta e nos meus átrios, né, do coração. Eles detectam essa queda de pressão e eles vão desencadear reflexos homeostáticos. Ele avisa o sistema circulatório para aumentar o débito cardíaco, aumentar as batidas do coração, para fazer com que esse sangue restante circule de maneira mais rápida, e ele manda também o sistema circulatório constringir, entrar em vasoconstrição. As paredes do meu vaso vão diminuir. O volume se mantém baixo ainda, mas agora eles têm que passar por veias, por artérias mais constritas, e isso aumenta a minha pressão. Além disso, isso vai influenciar no meu comportamento, vai causar lá no meu hipotálamo, disparar a minha sensação de sede. Eu vou querer beber mais água para aumentar o volume. Além disso, o reflexo vai ser sentido nos rins. O rim vai trabalhar menos na filtração, gerando menos urina e levando a menor com a maior conservação de água dentro do meu sistema. Como resposta final, eu vou ter aumento da minha pressão arterial. Tudo bem? E quando o volume sanguíneo aumenta? Eu tenho muita água dentro dos vasos sanguíneos. Eu comi uma carne salgada, isso disparou a sede, eu tomei água e a água agora está nos meus vasos tentando diluir esse excesso de sódio. O volume sanguíneo aumenta a pressão arterial. Isso também dispara os mesmos receptores, só que agora os receptores falam assim para o sistema circulatório: diminui o abatimento cardíaco para diminuir o fluxo sanguíneo. Em vez de vasoconstringir, vasodilata, o volume vai permanecer igual, mas o espaço para passagem é maior, isso diminui a pressão, e vai falar para o meu rim começar a excretar sais e água. Uma vez que ele excreta sais e água, o volume volta ao normal e a pressão sanguínea cai. Tudo bem? Quando a gente fala nesse processo, os eletrólitos, que são o sódio, o potássio, o cloreto e o bicarbonato, eles participam bastante, né, de outras funções no organismo. O sódio, ele é principalmente responsável pela osmolaridade do plasma. Ele é a principal íon que vai determinar se eu vou ter mais ou menos água circulante no plasma. Ele também é usado na excitabilidade neuromuscular, né? Eu tenho alterações nos níveis de sódio dentro da célula para ter o estímulo, o impulso elétrico e o impulso a transmissão dos sinais elétricos entre músculo, de nervo e músculo. O potássio, ele é principalmente intracelular, eu vou ter altas doses de potássio dentro das células, ele participa da excitação neuromuscular, né? A bomba de sódio e potássio vai garantir que eu tenha mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula. Ele vai atuar em regulação de processos metabólicos intracelulares, então o Cássio ele está trabalhando lá dentro da célula. O cloreto ele vai ter bastante no plasma, então ele, assim como o sódio, ele vai estar em altas concentrações fora da célula.
Ele também é responsável por manter a concentração de água nos diferentes tecidos, assim como o sódio, e ele também mantém a pressão osmótica e a neutralidade elétrica. Ele vai fazer com que algumas células não tenham potencial de ação, uma coisa que é exclusiva das células neurológicas e musculares. E o bicarbonato vai atuar no tamponamento sanguíneo, tudo bem? A concentração de sódio, né, ela está muito ligada à excreção de água e à capacidade renal de excretar sódio. O que que acontece? O rim, ele apresenta um mecanismo de reabsorver sódio ou de excretar mais sódio. Então, quando o volume extracelular aumenta, né, o vo- quando eu reabsorvo sódio, a água vem junto. Eu reabsorvi sódio, a água vai entrar e vai aumentar o volume das minhas artérias, por causa da maior quantidade de água. Toda vez que eu excretar sódio, tirar sódio na urina, a água vai atrás, diminuindo o volume dentro dos meus vasos, tudo bem? Ou seja, o rim define a quantidade de sódio, absorvendo ou excretando maior quantidade na urina, de acordo com a filtração. Eu também tenho o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também vai participar na minha regulação de sódio excretado e sódio reabsorvido, e vai trabalhar em conjunto com a excreção ou reabsorção de potássio. Lembrando, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, se eu começar a excretar sódio, eu vou jogar água para fora do sistema. Se eu reabsorver sódio, eu coloco água para dentro do sistema. O peptídeo natriurético atrial, ele é liberado pelos átrios, tudo bem? Ele leva à excreção de sódio e ele vai fazer com que a água seja levada embora através da urina, tudo bem? Então, ele determina também a taxa de filtração glomerular e ele inibe que o rim reabsorva sódio, dessa forma, diminuindo a reabsorção de água, tudo bem? É produzido pelos átrios do meu coração. A dopamina, ela é também uma substância que aumenta o sódio filtrado e ele estimula a, a excreta de sódio. Onde o sódio é jogado fora, a água vai atrás também, diminuindo o volume de água nos vasos sanguíneos e consequentemente diminuindo a pressão. Tudo bem? Vamos relembrar um pouquinho do sistema renina-angiotensina. Lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu tenho o angiotensinogênio, que é a forma inativa da proteína, que é produzida pelo meu fígado. Junto com isso, eu tenho lá no meu rim a produção de uma enzima chamada renina. Quando a pressão diminui, o rim produz a renina, libera essa renina na circulação sanguínea, ela pega o angiotensinogênio e produz angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é pouco vasoconstritora, mas ela já faz uma pequena vasoconstrição, tudo bem? A angiotensina 1, ela é alvo de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. As células do endotélio têm bastante ECA, as células pulmonares e outras células do meu sistema também têm. Quando a ECA encontra a angiotensina 1, ela transforma em angiotensina 2. E olha que interessante. A angiotensina, ela é extremamente vasoconstritora. Então, ela vai falar assim, vasos sanguíneos, constringam. Mesmo que eu tenha um volume baixo, minha pressão vai aumentar. Por quê? Porque eu estou diminuindo a, o volume das minhas artérias. Eu estou constringindo. A angiotensina chega lá na hipófise e manda ela liberar hormônio antidiurético. Esse hormônio, o ADH, ele vai chegar para o rim e falar assim: para de jogar água fora. Como não jogo água fora, essa água fica dentro dos vasos sanguíneos, aumentando o volume. Aumenta o volume em uma artéria vasoconstrita, eu aumento a pressão. A angiotensina também chega lá nas glândulas adrenais, que estão acima dos seus rins, e manda ela liberar aldosterona. O que que a aldosterona faz? A aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio, ela fala para o rim, absorve sódio, e aonde o sódio vem, a água vem atrás. O seu rim, em vez de jogar sódio, começa a reabsorver esse sódio e reabsorver água. A pressão também aumenta. A aldosterona também fala para o rim o seguinte:
capta sódio e joga potássio fora, tudo bem? Além disso, a própria angiotensina age sobre o rim, fazendo ele reabsorver mais sódio, consequentemente reabsorve mais água e secretar mais potássio. A soma dessas respostas vai fazer a sua pressão subir, tudo bem? Então, esse é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Claro que esse sistema tem que ser muito bem controlado, uma série de estímulos, né? Eu vou ter respostas das arteríolas, do tubo proximal, né? Eu vou ter o ADH, a vasopressina, o hormônio antidiurético. Todos eles vão fazer o quê? Com que eu reabsorva mais sódio, reabsorva mais água e que com isso eu aumente o volume dentro das artérias. Além disso, eles vão fazer vasoconstrição. Eu vou aumentar o volume sanguíneo, mas eu vou diminuir o espaço onde esse sangue pode passar. Isso vai fazer com que a minha pressão aumente. Tudo bem? A aldosterona, ela é um hormônio produzido lá no rim a partir do colesterol. Então, ela é um hormônio esteroidal. E ela faz com que o rim faça o quê? Com que ele aumente a reabsorção de sódio. Então, ele vai começar a captar sódio que foi filtrado. Com o sódio vem a água. E o rim vai começar a jogar potássio fora. Tudo bem? Aumentando desta forma a pressão arterial. Os rins são responsáveis também pela conservação do volume de líquidos no meu organismo, tudo bem? A quantidade de água que o rim joga fora, ele vai ser resultado do quê? Qual é a concentração de água que eu mantenho no sistema? Ela é resultado de quanto água eu ingiro no dia. Se eu ingiro menos água, eu vou ter menos água no sistema. Se eu ingiro mais água, eu vou ter mais água no sistema. Mas a produção metabólica, algumas reações produzem água, e quanto eu jogo fora. Em tendência, isso é muito bem equilibrado. Se eu consumir muita concentração de água, o rim vai jogar mais água fora, para manter isso em homeostase. Se eu consumir menos água, o rim vai produzir menos urina, jogando menos água fora. Tudo bem? A vasopressina, ela é o nosso famoso hormônio antidiurético, o ADH. O que que acontece? A pressão baixa estimula o hipotálamo manda a neurohipófise liberar o ADH. A vasopressina, o que que ela faz? Olha o nome dela, vasopressina. Ela faz, né? Ela A vasopressina e o ADH, que são hormônios da hipófise, o que que eles fazem? A vasopressina manda ter vasoconstrição, então o meu organismo, minhas arteríolas vão constringir, certo? Vasopressina, e o ADH, o hormônio antidiurético, vai falar para o meu rim jogar menos água fora, reabsorver mais sódio e jogar menos água fora. Tudo bem? Onde o sódio vai, a água vai atrás, em vez da água ir para a urina, ela fica presa dentro da minha corrente sanguínea, aumentando o volume sanguíneo e, consequentemente, aumenta o volume sanguíneo, diminui o volume do vaso, vai aumentar a pressão sanguínea. Tudo bem? Já o peptídeo natriurético, ele trabalha ao contrário. O que que ele faz? Se o meu átrio, né, meus átrios direito e esquerdo, eles aumentam muito de volume, é sinal que a pressão está chegando muito alta no átrio. Ou seja, o volume sanguíneo ou a pressão sanguínea estão muito altas. Eu preciso baixar ela. Existem células nesse átrio que produzem o que a gente chama de pró-hormônio, tudo bem? Então, o hormônio ainda não está pronto. Esse pró-BNP, ele cai na corrente sanguínea, ele é daí clivado por uma outra enzima e ele se torna o hormônio ativo. O que que o hormônio ativo faz? O hormônio ativo, ele manda, ao contrário da aldosterona, o rim filtrar mais, jogar mais sódio fora e jogar mais água fora. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, o volume sanguíneo que estava alto diminui, porque eu estou colocando água para fora do meu organismo. Tudo bem? Então, é uma resposta fisiológica dos seus átrios. Tudo bem? Os peptídeos natriuréticos, né, o BNPs, eles aumentam a taxa de filtração glomerular e eles bloqueiam a reabsorção de sódio. Eles também fazem com que as artérias, elas relaxem. O que estava vasoconstringido, vasodilata, fazendo com que a pressão no sistema diminua. É a sua válvula de escape. Tudo bem? Claro que elas também são reguladas por um estímulo que vem lá, elas agem sobre o
hipotálamo, elas agem sobre a córtex da glândula renal para liberar menos aldosterona, e elas também atuam no bulbo para cessar os meus estímulos de sede. Tudo bem? As alterações da concentração de sódio no plasma, né, a gente chama de hiponatremias e hipernatremias. Toda vez que eu tenho sódio aumentado, sódio acima dos valores no plasma, eu falo que o meu paciente tem uma hipernatremia. Toda vez que esses valores de sódio estiverem diminuídos no sangue do meu paciente, eu tenho uma hiponatremia. O que pode levar à perda de sódio? Vômitos, insuficiência adrenal, alcalose metabólica. Se eu reter muita água, eu diluo esse sódio, né? Insuficiência renal, insuficiência cardíaca. São todos casos que levam a diminuir ao sódio. A diminuição é chamada de hiponatremia, diminuição de sódio no plasma. O aumento de sódio no plasma a gente chama de hipernatremia. O que leva à hipernatremia? Aumento de sódio no plasma do meu paciente. Perda de água, concentra muito sódio, né? Aumento da concentração do sódio. Eu realmente comi muito sódio, eu tomei um medicamento muito rico em sódio, né? Eu coloquei um soro rico em sódio quando o paciente não precisava. Hiperaldosteronismo. Meu paciente tem um excesso de aldosterona. A aldosterona, o que ela faz mesmo? Ela manda o rim reabsorver sódio e jogar potássio. Então, o rim vai estar toda hora absorvendo sódio, sem necessidade. Tudo bem? Déficits de água, diabetes insípidos, podem levar a isso. A diminuição de sódio na urina, a gente chama de hiponatriúria. Então, sufixo mia, sangue. Sufixo úria, urina. Então, eu doso o sódio no meu paciente, ele está diminuído. Eu doso sódio no meu paciente na urina e está aumentado, é uma hipernatriúria. É claro, percebam que é diretamente, inversamente proporcional. Se o sódio aumenta no sangue do meu paciente, ele diminui na urina. Se ele diminui na urina, ele aumenta geralmente no sangue do meu paciente. Tudo bem? O que acontece? E o potássio? O potássio, ele é de excreção renal. Então, ele é excretado no rim e uma parte pode ser absorvida. A aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio, mas ela aumenta a excreção de potássio. Ou seja, toda vez que a aldosterona chega lá no rim, ela fala para o rim, joga potássio fora, vai diminuir os níveis de potássio e vai aumentar a reabsorção de sódio. É por isso que no hiperaldosteronismo, aumento de aldosterona, meu paciente tem sódio plasmático aumentado e potássio diminuído, tudo bem? Aumento de potássio no plasma, a gente vai chamar de hipotassemia ou hipocalemia. Posso estar consumindo pouco potássio, posso ter perda renal, hiperaldosteronismo, certo? Tenho desordens genéticas ligadas ao equilíbrio do potássio. O aumento de potássio no sangue se chama hipercalemia, níveis acima do normal. Excesso de ingestão, diminuição da excreção, hipoaldosteronismo. Agora eu não tenho aldosterona o suficiente, ela começa a guardar sódio dentro dos vasos sanguíneos do meu paciente. Tudo bem? Os cloretos, eles são geralmente obtidos na alimentação e eles são reabsorvidos junto com o sódio. Quando a sua célula renal reabsorve sódio, geralmente ela reabsorve cloreto também. Tudo bem? Os cloretos, eles atuam, né? O excesso de cloretos é excretado na urina, mas também é excretado no suor. Agora a gente tem o suor também ajudando a liberar cloretos. Tudo bem? O cloreto tem uma coisa muito interessante também. Ele faz o que a gente chama de deslocamento de cloretos. As hemácias pegam CO2 e produzem bicarbonato com ele. A partir de CO2, elas produzem bicarbonato. Esse bicarbonato precisa sair da hemácia para chegar no plasma. Vai fazer parte do sistema tampão lá celular. O que acontece? Toda vez que eu vou jogar bicarbonato fora, o cloreto tem que entrar para fazer o equilíbrio das cargas entre o meio externo e interno. Então, isso a gente chama de deslocamento de cloretos. O aumento de cloreto no plasma do paciente chama hipercloremia. A diminuição de cloreto chama hipocloremia. Uma das causas clássicas de aumento de cloro no sangue do paciente são as acidoses metabólicas.
tudo bem? Acidoses metabólicas podem levar a aumento de cloro circulante. Outras causas é insuficiência renal, diabetes insípidos, intoxicação por salicilatos, né? Por exemplo, o paciente que toma muita aspirina. Tudo bem? Como que a gente faz o diagnóstico das alterações do equilíbrio hidroeletrolítico? Quais são as amostras que a gente recebe? O soro livre de hemólise. Por que que eu tenho que receber soro livre de hemólise? Porque dentro da hemácia tem muito potássio. Se eu dosar num plasma, né, num plasma ou num soro rico, né, em hemólise, eu vou dosar todo o potássio que estava dentro da célula. Vai ser um nível de potássio que não é verdadeiro. Eu posso receber amostras de urina, eu posso receber amostras de suor para o equilíbrio hidroeletrolítico e eu também posso receber fezes e líquidos gastrointestinais, porque eles estão envolvidos nos equilíbrios. Tudo bem? Eu tenho alterações na secreção de aldosterona? Tenho. Aldosteronismo, hiperaldosteronismo é a produção exacerbada de aldosterona. Eu libero muita aldosterona no paciente. O hipoaldosteronismo é a diminuição. O hipoaldosteronismo ele pode ser primário ou secundário. O primário é quando o meu paciente aumenta a secreção de aldosterona. Ele libera muita aldosterona. As adrenais estão liberando muita aldosterona. Vai causar hipernatremia, aumento de sódio, hipovolemia, por quê? Vai aumentar a reabsorção de água e com isso vai diluir o volume, né? Vai causar hipertensão e vai causar diminuição do potássio, porque a aldosterona vai fazer com que o potássio seja jogado fora. O hiperaldosteronismo secundário, eu tenho muita renina. Aumento da atividade da renina, ou seja, o paciente tem renina em excesso, é que leva à liberação de aldosterona em excesso. Aí vai causar também hipernatremia, hipovolemia, hipertensão, hipocalemia. As causas são diferentes. Aqui a aldosterona está aumentada, aqui é a renina que está aumentada. Tudo bem? Deixo aqui para vocês essa tabelinha, para vocês verem as diferenças, né? O que que pode levar a essas alterações, o que que a gente encontra no laboratório, para a vida profissional aí de vocês. Tudo bem? A diabetes insípidos é uma doença em que eu tenho grande eliminação de quantidades de urina hipotônica, ou seja, a minha urina está diluída. Eu tenho problemas de diabetes insípido central ou nefrogênica. Quando a diabetes insípidos ela é central, quando minha hipófise não secreta hormônio antidiurético, ela não secreta DH. Ou seja, eu nunca tenho algum hormônio falando para o rim concentrar, para ele diminuir a filtração glomerular. Ele está toda hora filtrando, filtrando, filtrando e jogando um monte de urina fora. Ele não concentra a urina, ele joga muita água fora. O problema é na secreção da hipófise. O nefrogênico, a hipófise libera DH tranquilamente, mas o rim não responde ao DH. Ele é insensível ao ADH, tudo bem? Quais são os sinais e sintomas? Poliúria, o paciente começa a fazer muita urina, volumes excessivos e é uma urina diluída, uma urina clara, muito clara, tudo bem? Ele tem aumento de sede, porque toda hora ele está jogando água para fora, e ele não tem aumento de glicemia, tudo bem? Essa diabetes não mexe na glicemia do paciente, tudo bem? Os nomes são iguais por causa da origem da palavra grega, tá bom? O que a gente vê nos achados laboratoriais? Aumenta o débito urinário, o paciente vai fazer volume alto de urinas e várias vezes. Vai aumentar a concentração de sódio no organismo, porque está jogando água sem mexer no sódio, sem jogar sódio. Ele tem baixa osmolaridade urinária, então a urina é muito diluída. A gente faz o teste de privação de água, que normalmente a osmolaridade é baixa, e a gente dosa o ADH. Na doença central, o ADH é baixo. Na doença nefrogênica, o ADH é alto, porque ele é sempre liberado para estimular os rins. Tudo bem? Deixo aqui para vocês também os resultados esperados num teste de provação de água. O que pode mudar nos testes de provação de água? Ele sempre deve ser feito dentro de um hospital, porque esse paciente pode vir a desidratar de maneira muito rápida, então ele pode precisar de auxílio médico. Tudo bem? O que existe também? Existe uma doença chamada síndrome da secreção inapropriada de ADH.
O meu paciente, ele libera DH sem estímulo. Ele começa a liberar sem ser estimulado. Leva a hiposmolaridade urinária. O paciente vai apresentar sintomas neurológicos, desorientação, dor de cabeça, náuseas e às vezes crise convulsiva, porque ele começa a liberar DH de maneira autônoma, sem que a hipófise seja estimulada. O que que a gente vai ver nesse paciente? Osmolaridade plasmática reduzida, hiponatremia, osmolaridade urinária elevada, ele começa a colocar muita, né? Ele não coloca íons para fora, tudo bem? Ou seja, ele começa a acumular antidiurético. Ele vai levar a edema, por exemplo, hipernatriúria, aumento do ácido úrico e ureia, porque o rim diminui a sua filtração. Potássio é normal, equilíbrio ácido básico geralmente é normal, a dosagem de EDH tem pouco valor diagnóstico, tudo bem? A gente usa outros métodos para fazer o diagnóstico. Então, aqui, ao contrário do paciente da diabetes insípidos, em que ele não produz ADH, aqui, na doença da síndrome de secreção inapropriada, ele secreta DH demais, então ele se mantém cheio de água dentro dele, tudo bem? Diagnóstico das alterações. Quais são os eletrólitos que a gente dosa? A gente recebe a amostra para dosar sódio, potássio, cloreto e bicarbonato. A gente pode dosar vasopressina e ADH para diabetes insípidos. Aldosterona e atividade de a renina a gente dosa tanto para confirmação de diagnóstico de hiperaldosteronismo e hipoaldosteronismo. Claro que ele vai estar aumentado no hiperaldosteronismo e diminuído no hipoaldosteronismo. E eu também uso o NT-proBNP. Mas o NT-proBNP, apesar dele alterar o volume sanguíneo, mexer com o controle de água e com a pressão, ele é mais usado para diagnosticar insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca congestiva. Professor Marcelo aqui, desejando para vocês, né, bons estudos. Até a nossa próxima aula. Sucesso!